A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Nadália e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade, é matemática e cores, o que explica as cores do fundo do cenário de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para atividade e santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 formas porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais, a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções. De onde nós estivermos, a seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, a Igreja 70 Santos, e ministrar 22 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar o coração de todos os 70 rebanhos santos do Senhor e dos que buscaram a palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus, para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livro da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus Cristo sempre houveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total liberdade ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele, como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ou Novo Testamento, em que houveram sorteios, os livros de Atos 1:16 a 26, Levítico 16, com foco no versículo 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar a sorte, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também o convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, se você também é membro dessa, igreja virtual, @ Igreja 70 Santos, escolhendo o número de uma 70, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também estará recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você também estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte pelo sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta você estar seguindo, se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome, que você é membro da 70 Santos. E diga qual o número de rebanho de uma 70 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer tempo físico, igreja ou congregação. Pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta, espalha, e o reino dividido não prospera. Mateus 12. E saiba que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada de que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus e Todo-Poderoso, que não são mais eficientes do que os tempos físicos de hoje em dia, e você ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa a 1 bilhão de reais, para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas as comunicações entre elas, por isso nós também utilizamos a internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco.
E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 e 18, Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários que a inauguração dos templos físicos nos municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casa no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Vamos à oração para dar início ao sorteio dos 2 primeiros livros de hoje, logo após os 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja você também parte desse rebanho. Escolha o seu número de 1 a 70, porque assim todos os dias de segunda a sexta você receberá um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus e Todo-Poderoso para a sua meditação. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça, a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @Igreja 70 Santos. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações todas as pessoas nessa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, comentar, curtir e se juntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, é o que eu peço, já lhe agradeço, glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 22 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 70 rebanhos santos do Senhor Jesus Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça, a tua alegria, através da tua santa palavra que é viva, vida e espírito, vivifica cada vida alcançada nessa live. É o que eu peço e já lhe agradeço em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Glórias ao Senhor Deus. Vamos ao sorteio dos 2 primeiros livros de hoje. Sejam todos muito bem-vindos. Eu peço que vocês curtam, que vocês compartilhem, porque isso é muito importante para a gente estar divulgando mais e mais a palavra do Senhor. O primeiro livro de hoje é o livro de 2 Samuel, com 24 capítulos. E o livro é o livro de Oséias, com 14 capítulos, segundo livro de hoje. 2 Samuel. Vamos ao capítulo 4. 2 Samuel, capítulo 4. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo nosso Senhor para a sua presença onde você estiver. 2 Samuel capítulo 4, que contém 12 versículos. Isbosete é assassinado, ouvindo o filho de Saul que Abe morrera em Hebrão, as mãos se lhe afrouxaram e todo Israel pasmou. Ora, o filho de Saul tinha 2 homens capitães de tropas, um deles se chamava Baaná e o outro Recabe,
Filhos de Rimon, o Beerotita. Os filhos de Benjamim, também Beerote era considerado de Benjamim, porque os Beerotitas fugiram para Gitaim e ali têm morado como estrangeiros até o dia de hoje. Jonas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés, era este da idade de 5 anos. Quando a notícia de Saul e Jonas chegaram a Jezreel, e a sua ama o pegou e fugiu. Mas apressando-se ela em fugir, ele caiu e ficou coxo. Seu nome era Mefibosete. O segundo livro de hoje é o livro de Oséias, com 14 capítulos. Capítulo 7, Oséias, capítulo 7. Glórias ao Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Oséias, capítulo 7, que contém 16 versículos. Quando eu queria restaurar a sorte do meu povo, quando eu queria sarar a Israel, descobriam-se os pecados de Efraim, os crimes de Samaria. Pratica a falsidade, o ladrão entra, a horda dos salteadores rouba por fora, mas não considero no seu coração que eu me lembro de toda a sua maldade. Agora os cerco as suas obras diante da minha face. Estão com a sua malícia, alegram o rei, com as suas mentiras os príncipes. Todos eles são adultos, semelhantes são ao forno, aceso pelo padeiro, cujo fogo não precisa atear desde o amassar a massa até que seja levedada. Glória ao Senhor Deus. Vamos à oração para o sorteio de 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Seja você também parte desse rebanho. Escolha o seu número de 1 a 70, porque assim todos os dias, de segunda a sexta, você receberá um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus Todo-Poderoso para a sua meditação. A oração é a oração 1. Santíssimo Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que haja agora a expulsão de todo espírito imundo que estiver oprimindo de alguma forma as pessoas ou os lugares que estiverem ligados nessa live da tua igreja virtual, @ Igreja 70 Santos. Saiam todos esses espíritos malignos agora, em nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Antes de eu dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, eu irei apresentar uma mensagem do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e
e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir. Também entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros, ou para curas, ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Vamos dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Sorteio da total liberdade ao povo, Espírito Santo, o verdadeiro, da total liberdade a Ele. Falar ao coração de todos vocês nesse momento. E hoje os rebanhos que eu falarei primeiro são os rebanhos ímpar, e logo após eu falarei os pares. Rebanho santo de número 23, 47, 24 e 48, 23, 47, 24 e 48. E o livro para esses rebanhos é o livro de João, com 21 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de João para esses rebanhos. Seja você também parte desse rebanho. Rebanho de número 20, João capítulo 20, para o rebanho santo de número 23, 47, 24 e 48, 23, 47, 24 e 48. Esses rebanhos vão meditar no livro de João capítulo 20, lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo, para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver. João capítulo 20, que contém 31 versículos. O Senhor Jesus aparece a Tomé. Ora, Tomé é chamado Dídimo, um dos 12, não estava com eles quando apareceu o Senhor Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, não puser ali o dedo e não puser a mão do seu lado, de maneira nenhuma o crerei. 8 dias mais tarde estavam novo os discípulos dentro de casa, e Tomé com eles. Embora as portas estivessem trancadas, o Senhor Jesus chegou, apresentou-se no meio deles e disse: Pai seja convosco. Então disse a Tomé: põe aqui o teu dedo, vê as minhas mãos, estenda a tua mão e coloque-o no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Disse Tomé ao Senhor: disse-lhe Tomé: Senhor meu e Senhor Deus meu. Vamos aos rebanhos. Rebanho santo de número 13, 57, 14 e 58. 13, 57, 14 e 58. Vamos ao livro para esses rebanhos. E o livro é o livro de Daniel, com 12 capítulos. Capítulo 5, Daniel, capítulo 5. Para o rebanho santo de número 13, 57, 14 e 58. Capítulo 5 do livro de Daniel contém 31 versículos. A escrita na parede.
O rei Belsazar deu grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença de 2000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo, que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os objetos de ouro que foram tirados do templo do Senhor Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho santo de número 29, 41, 30 e 42. 29, 41, 30 e 42. O livro é o livro de Atos, com 28 capítulos. Capítulo 26. Atos, capítulo 26, para o rebanho santo de número 29, 41, 30 e 42. Paulo testifica perante o rei Agripa. Então Agripa disse a Paulo: tens permissão para te defenderes? Paulo, estendendo a mão em sua defesa, respondeu: tenho que me pôr contente, ó rei Agripa, de que perante ti que haja hoje de defender de todas as coisas de que sou acusado pelos judeus, principalmente sabendo que tens conhecido de todos os costumes e questões que há entre os judeus. Portanto, peço-te que me ouça com paciência. A minha vida desde a mocidade, o que tem sido sempre entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a sabem. Rebanho santo de número 3, 67, 4 e 68. 3, 67, 4 e 68. O livro é o livro da 1 Crônicas, com 29 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 8, 1 Crônicas, capítulo 8, para o rebanho santo de número 3, 67, 14 e 68. Perdão, 3, 67, 4 e 68. 3, 67, 4 e 68. 1 Crônicas, capítulo 8, que contém 40 versículos. Do descendente de Saul, Benjamim gerou Bela, seu primogênito, Asbel, o segundo, Ará, o terceiro, Noá, quarto, Rafa, o quinto. Bela teve entre os filhos Adar, Gera, Abiúde, Abizua, Naamã e Auá. Rebanho santo de número 15, 55, 16 e 56, 15, 55, 16 e 56. Filipenses, com 4 capítulos. Capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, contém 30 versículos. Timóteo, Epafrodito. Espero no Senhor Jesus que em breve vos mandei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo das vossas notícias. Não tenho ninguém que sinceramente cuide de vós bem-estar, pois todos buscam o que é seu, não o que é de Cristo Jesus. Bem sabeis, porém, qual a sua experiência, e que serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai.
Rebanho Santo de número 19, 51, 20 e 52. 19, 51, 20 e 52. Êxodo com 40 capítulos. Capítulo 11. Para o Rebanho Santo de número 19, 51, 20 e 52. Capítulo 11 do livro de Êxodo contém 10 versículos. A praga sobre os primogênitos. Disse o Senhor a Moisés: ainda uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito, então vos deixarei ir daqui, e quando vos deixar ir, é certo que vos expulsará completamente. Fala agora aos ouvidos do povo, que cada homem peça ao seu vizinho, e cada mulher à sua vizinha, joias de prata e joias de ouro. O Senhor deu graça ao povo aos olhos dos egípcios, e o próprio Moisés era muito famoso na terra do Egito aos olhos dos oficiais de Faraó e aos olhos do povo. Disse Moisés a Faraó: assim diz o Senhor, à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito. Rebanho Santo de número 33, 37, 34 e 38. 33, 37, 34 e 38. E o livro para esses rebanhos é o livro de Salmos, com 150 capítulos. Capítulo 9. Salmos, capítulo 9, para o Rebanho Santo de número 33, 37, 34 e 38. Salmos capítulo 9, lembrando que quando nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais. Eu dou a Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver. Salmos capítulo 9 contém 20 versículos. Eu te louvarei, ó Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas e te me alegrarei e saltarei de prazer, cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Os meus inimigos retrocedem, tropeçam e perecem diante da tua face, pois tu tens sustentado o meu direito e a minha causa. Tu te sustentaste no tribunal, julgando justamente. Repreendeste as nações e destruíste os ímpios, apagueste o seu nome para sempre e eternamente. Vamos aos próximos rebanhos. Seja você também parte desse rebanho, escolha o seu número de 1 a 70. Assim, todos os dias, de segunda a sexta, você receberá um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus e Todo-Poderoso para a sua meditação, através de sorteios que dá total liberdade ao Espírito Santo, o verdadeiro, falar ao coração de todos vocês. Rebanho Santo de número 9, 61, 10 e 62. 9, 61, 10 e 62. Glórias ao Senhor Deus, louvado e engrandecido é teu santo e poderoso nome. O livro é o livro de 1 Tessalonicenses, com 5 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de 1 Tessalonicenses. Sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 2, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, para o Rebanho Santo de número 9, 61, 10 e 62. 9, 61, 10 e 62. Capítulo 2 do livro de 1 Tessalonicenses contém 20 versículos. O ministério de Paulo em Tessalônica. Vós mesmos sabeis, irmãos, que a vossa estada entre vós não foi vã, havendo primeiro padecido e sido ultrajados em Filipos. Como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Senhor Deus para vos falar o Evangelho de Deus em meio à grande luta, pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem é feita com a intenção de enganá-los.
Pelo contrário, como fomos aprovados pelo Senhor Deus, para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar os homens, mas ao Senhor Deus que prova o nosso coração. Rebanho Santo de número 31, 39, 32 e 40. 31, 39, 32 e 40. Antes de eu sortear o livro e o capítulo para esses rebanhos, eu irei apresentar agora uma mensagem da filha do nosso sacerdote apóstolo, que ela explicou com mais detalhes as palavras e intenções do nosso sacerdote das 12 igrejas virtuais. Muita atenção! Se provar na Bíblia Sagrada que nós estamos mentindo, vai receber 120 milhões de reais em dinheiro. Examine com muita atenção na Bíblia Sagrada os livros de Mateus capítulo 25, versículos 31 a 46, Mateus capítulo 8, versículos 1 a 13, Lucas capítulo 11, versículos 41 e 42 e Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, vão voltar das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população desses grandes benefícios, que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município e cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou R$1 milhão. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e convidando também os outros de outras cidades, inclusive, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo. Seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus capítulo 25, versículos 31 a 46, Mateus capítulo 8, versículos 1 a 13, Lucas capítulo 11, versículos 41 e 42 e Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. E entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receber orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte. E se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares. E nós iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem de número 65 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E se você quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MillerOfertadinho. Vamos ao livro, para os rebanhos que eu acabei de sortear, que o livro é o livro de Romanos. Vamos ao capítulo. Romanos capítulos 11. Capítulo 11 do livro de Romanos, que tem 36 versículos. Hino de adoração. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência do Senhor Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem compreendeu a mente do Senhor? E quem foi o seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele para que ele seja recompensado? Porque dele, porque ele, para ele são todas as coisas, glória, pois a ele eternamente. Amém. Rebanho Santo de número 7, 63, 8 e 64, 7, 63, 8 e 64. O livro é o livro de Gálatas, com 6 capítulos.
Capítulo 3. Gálatas, capítulo 3, para o rebanho santo de número 7, 63, 8 e 64. 7, 63, 8 e 64. Gálatas, capítulo 3, que contém 29 versículos. Fé ao cumprimento da lei. Ó insensatos Gálatas, que vos enfeitiçou, não foi diante dos vossos olhos que foi exposto o Senhor Jesus ao Cristo crucificado? Só quisera saber isto vós, recebeis o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será em vão que tenhais padecido tanto, se é que isso também foi em vão? Rebanho Santo de número 1, 69, 2 e 70. 1, 69, 2 e 70. Vamos ao livro. E o livro é o livro de Tiago, com 5 capítulos. Capítulo 1, Tiago, capítulo 1, para o rebanho santo de número 1, 69, 2 e 70. 1, 69, 2 e 70. Tiago, capítulo 1, contém 27 versículos, a prática da palavra do Senhor Deus. Sabei isto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, pois a ira do homem não opera a justiça do Senhor Deus. Pelo que, despojando-vos de toda a impureza e de todo vestígio do mal, recebei com mansidão a palavra em vós, implantada, a qual é poderosa para vos salvar, e sede praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Rebanho Santo de número 21, 49, 22 e 50. 21, 49, 22 e 50. 21, 49, 22 e 50. 1 Pedro com 5 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de 1 Pedro. Capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3, para o rebanho santo de número 21, 49, 22 e 50. 1 Pedro, capítulo 3, que contém 22 versículos. Os deveres dos casados. Semelhantemente, vós, mulheres, sede submissa a vosso marido, para que também, se algum deles não obedeçam a palavra pelo procedimento de suas mulheres, sejam ganhos sem palavra. Observando a vossa conduta honesta e respeitosa, a beleza das esposas não seja o enfeite exterior, como o frisado de cabelos, o uso de jóias de ouro ou o luxo dos vestidos, mas a beleza interior no incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é precioso diante do seu Deus. Rebanho Santo de número 35 e 36, 35 e 36. Jó, com 42 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Jó. Capítulo 28. Para o rebanho santo de número 30, 35 e 36, Jó capítulo 28, que contém 28 versículos. Há minas de onde se extrai a prata, um lugar onde se refina o ouro, ferro tirado da terra e da pedra se funde o cobre. O homem põe fim às trevas até os últimos confins.
Procura pedra nas mais densas escuridão, longe das habitações dos homens. Em lugares esquecidos dos pés do homem abre um poço, longe dos homens fica pendente e oscila, e a terra de onde procede o pão é revolvida como por fogo. Safiras procedem das suas rochas, e seu pó contém pepitas de ouro. Rebanho Santo de número 5, 65, 6 e 66, 5, 65, 6 e 66. Vamos para o livro de Apocalipse com 22 capítulos. Capítulo 20, Apocalipse capítulo 20, para o rebanho santo de número 5, 65, 6 e 66. Capítulo 20 do livro de Apocalipse contém 15 versículos. A derrota de Satanás. Quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, a fim de ajuntá-las para a batalha. Subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade querida, mas desceu fogo do céu e os consumiu. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. De dia e de noite serão atormentados para todo sempre, o juízo final. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos próximos rebanhos. Seja você também parte desse rebanho. Escolha o seu número de 1 a 70. Assim, todos os dias de segunda a sexta, você receberá um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus Todo-Poderoso para a sua meditação. Os rebanhos de número 11, 59, 12 e 60. Vamos ao livro para esses rebanhos. Escolha o seu número de 1 a 70. 2 Tessalonicenses com 3 capítulos. Capítulo 2, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, que contém 17 versículos. Permaneceis firmes para o rebanho santo de número 11, 59, 12 e 60. Permaneceis firmes. Devemos, porém, sempre dar graça ao Senhor Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque o Senhor Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou pelo nosso Evangelho, a fim de alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus o Cristo. Assim, pois, irmãos, permaneceis firmes e conservai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola. E o próprio nosso Senhor Jesus o Cristo, nosso Senhor Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança. Rebanho Santo de número 17, 53, 18 e 54. 17, 53, 18 e 54. Vamos ao livro. 2 Timóteo com 4 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de 2 Timóteo. Capítulo 1. 2 Timóteo, capítulo 1. Para o rebanho santo de número 17, 53, 18 e 54. Capítulo 1 do livro de 2 Timóteo contém 18 versículos. Saudação e ação de graças. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade do Senhor Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte do Senhor Deus Pai
e de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Dou graças ao Senhor Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com muita consciência pura, de que sem cessar faço menção de Ti nas minhas orações noite e dia. Lembrando-me das Tuas lágrimas, desejo muito ver-te para me encher de alegria. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho Santo de número 27, 43, 28 e 44. Tito com 3 capítulos. Para o rebanho santo de número 27, 43, 28 e 44. Capítulo 3. Tito, capítulo 3, que contém 15 versículos. Os deveres dos fiéis. Lembra-lhe de que sujeitem aos governadores e autoridades, sejam obedientes, estejam preparados para toda boa obra. Que a ninguém de fome não sejam briguentos, mas pacíficos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Outrora nós também éramos insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias paixões e prazeres, vivendo em malícia e invejas, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a bondade do Senhor Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens. Rebanho Santo de número 25, 45, 26 e 46, 25, 45, 26 e 46. Abacuque com 3 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Abacuque. Capítulo 2. Abacuque capítulo 2 contém 20 versículos. A iniquidade de Judá, o oráculo que viu o profeta Abacuque, até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Eu gritarei a ti violência e não salvarás, porque me faz ver a iniquidade e a opressão, destruição e violência estão diante de mim. Há também contendas e o litígio se suscita. Por isso a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. O ímpio cerca o justo, a justiça é pervertida. Glória ao Senhor Deus. Vamos à oração para dar início aos 2 últimos livros de hoje. A oração é a oração 6. Em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, que haja cura, renovação e purificação dessas santas vidas que estão ligadas conosco em um só Espírito, sendo fiéis aos seguidores ou espírito dessa Santa Igreja Virtual, @ Igreja 70 Santos, através dessa ministração da Tua Santa Palavra. É o que eu peço, em nome do Senhor Jesus, o Cristo, e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vamos aos 2 últimos livros de hoje. E o livro é o livro de Esther, com 10 capítulos. E o livro de Provérbios, com 31 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Esther, capítulo 9. Esther, capítulo 9, contém 32 versículos. A festa de Purim. Os judeus, porém, se achavam em Suzã, juntaram-se nos dias 13 e 14, então repousaram no 15 e fizeram dia de banquetes e de alegria. Também os judeus das aldeias que habitavam nas vilas fizeram do dia 14 do mês de Adar dia de alegria e de banquete, dia de festa e de envio de presentes uns aos outros. Mordecai escreveu essas coisas e enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero,
ao de perto e aos de longe, ordenando-lhes que guardassem os dias 14 e 15 do mês de Adar todos os anos, como os dias em que os judeus tiveram repouso dos seus inimigos, e o mês que lhes se mudou de tristeza, de alegria e de luto. Em dia de festa escreveu-lhes que os fizessem dia de banquete, de alegria e de enviarem presentes uns aos outros e dádivas aos pobres. Assim os judeus concordavam em continuar a celebração que já haviam começado, fazendo o que Mordecai lhes tinha escrito. Provérbios, com 31 capítulos. Provérbios 14, capítulo 14. Que contém 35 versículos. A mulher sábia edifica sua casa, mas a tola com as próprias mãos a derruba. O que anda na retidão teme ao Senhor, mas o que se desvia de seus caminhos o despreza. Na boca do tolo está a vara da soberba, mas os lábios dos sábios preservarão. Não havendo bois, a manjedoura fica limpa, mas pela força do boi há abundância de colheitas. A testemunha verdadeira não mente, mas a testemunha falsa se desboca em mentiras. Glória ao Senhor Deus. Eu irei ler uma das mais de 100 denúncias apresentada nos canais e nas igrejas virtuais, que estamos apresentando, que nós estamos oferecendo dinheiro para quem provar com base na Bíblia Sagrada em que nós estamos errados ou mentindo. Isso é para que todos vocês vejam a sinceridade, transparência, profundidade, conhecimento e entendimento que é superior ao conhecimento que nós temos sobre as Escrituras Sagradas. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem, com essa proposta disponível nos canais. As denúncias são mais de 100, sendo essa a denúncia de número 61. Os valores somados para quem provar que são mentiras já ultrapassa mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Muita atenção, a nenhuma igreja foi dada autoridade para falar mal de autoridades políticas que são vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, prefeitos, governadores e presidentes. E atenção, se você ou sua igreja falam mal deles, isso está acrescentando atividades e atitudes contra os mandamentos do Senhor Deus e as Escrituras da Bíblia Sagrada, pois está escrito que todas as pragas e maldições vão vir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes. Se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essa denúncia, as 2 igrejas virtuais estão mentindo, é que você não está adulterando o livro de Mateus 23, com foco nos versículos 15 e Apocalipse 22, com foco nos versículos 18 e 19, vai receber o prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. E anuncia essa mensagem de número 22 entre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. Verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao Senhor Deus. Eu peço que vocês mentalizem, que vocês escolham o número de 1 a 22, pois o livro e o capítulo que será sorteado será para dar total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração nesse momento. Mentalize o número de 1 a 22, pois o livro e o capítulo que será sorteado é para dar total liberdade ao Espírito Santo de verdade falar ao seu coração nesse momento através de um livro e de um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para a sua meditação. Você que mentalizou o 19, o livro é o livro de 2 Samuel, capítulo 4. Você que mentalizou o 2, a mensagem está no livro de Oséias, capítulo 7. Você que mentalizou o 3, a mensagem está no livro de João, capítulo 20. Você que mentalizou o 16, a mensagem está no livro de Daniel, capítulo 5.
Você que mentalizou o 9, a mensagem está no livro de Atos, capítulo 26. Você que mentalizou o 5, a mensagem está no livro de 1 Crônicas, capítulo 8. Você que mentalizou o 14, a mensagem está no livro de Filipenses, capítulo 2. Você que mentalizou o 20, a mensagem está no livro de Êxodo, capítulo 11. Você que mentalizou o 17, a mensagem está no livro de Salmos, capítulo 9. Você que mentalizou o 10, a mensagem está no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Você que mentalizou o 1, a mensagem está no livro de Romanos, capítulo 11. Você que mentalizou o 4... Você que mentalizou o 7, a mensagem está no livro de Gálatas, capítulo 3. Você que mentalizou o 4, a mensagem está no livro de Tiago, capítulo 1. Você que mentalizou o 15, a mensagem está no livro de 1 Pedro, capítulo 3. Você que mentalizou o número 22, a mensagem está no livro de Jó, capítulo 28. Você que mentalizou o 8, a mensagem está no livro de Apocalipse, capítulo 20. Você que mentalizou o 11, a mensagem está no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Você que mentalizou o 12, a mensagem está no livro de 2 Timóteo, capítulo 1. Você que mentalizou o número 13, a mensagem está no livro de Tito, capítulo 3. Você que mentalizou o 18, a mensagem está no livro de Abacuque, capítulo 2. Você que mentalizou o 21, a mensagem está no livro de Esther, capítulo 9. Você que mentalizou o número 6, a mensagem está no livro de Provérbios, capítulo 14. E eu vou ler para vocês mais um aviso. Muita atenção, todos que são ofertantes e dizimistas nesses ministérios do Senhor Jesus ou Cristo para conosco, pois vocês irão surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também um dos nossos templos físicos em sua região, de continuar ofertando e dizimando nessa obra e guardando os comprovantes dependente do valor, porque todos que se apresentarem nos templos físicos com comprovantes das ofertas e dízimos independente do valor terão prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações dos templos físicos em todos os municípios do Brasil. Pois nós damos a garantia de tudo que você fizer em nome do Senhor Deus para junto conosco, nada disso será em vão. E como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6,38, dá-se-vos a boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um dos templos físicos para seu bairro, município, estado ou país, e assim serem todos muitíssimos abençoados. E eu vou ler para vocês a revelação dessas denúncias. Essas denúncias te trazem no mínimo de 4 fórmulas para você agir com elas. Em primeiro lugar, examinar a si mesmo. Em segundo lugar, examinando a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. Em terceiro lugar, defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. Em quarto lugar, para você ter material de trabalho para você agir e assim receber as recompensas em Mateus 16, versículo 24 a 27 e João capítulo 15. E também de lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, piedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine Mateus 5, 7, 13, 15 e 23 e João capítulo 7. E eu vou repetir para vocês os números que foram sorteados. Você que mentalizou o 19, 2 Samuel 4, 2 Oséias 7, o 3 João 20, o 16 Daniel 5, 9 Atos 26, o 5 1 Crônicas 8, o 14 Filipenses 2, o 20 Êxodo 11, o 17 Salmos 9, o 10 1 Tessalonicenses 2, o 1 Romanos 11, o 7 Gálatas 3, o 4 Tiago 1, o 15 1 Pedro 3, o 22 Jó 28, o 8 Apocalipse 20, o 11 2 Tessalonicenses 2, o 12 2 Timóteo 1, o 13 Tito 3, o 18 Abacuque 2, o 21 Esther 9, o 6 Provérbios 14. Muita atenção nos benefícios e importância em você ser seguidor, inscrito ou membro ofertante de uma das 12 igrejas virtuais. E também de você interagir com as 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando e compartilhando, e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação, além de receber orações todos os dias, de madrugada e uma vez por semana. Orações diretamente acima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na @, Igreja 70 Santos, na parte da tarde a partir das 16 horas e 48 minutos, na @IG1 318 37 300 até 1 hora e 12 minutos da madrugada, na @Igreja Benditos, para buscar o Senhor Deus seja onde você estiver,
e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas para você adquirir conhecimento e material de trabalho, para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Amém. Mateus 16, versículo 24 a 27 e João capítulo 15. E também vai receber base a Bíblia Sagrada concedida pelo Senhor Deus diretamente para você. E assim, você orar corretamente para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança para do Senhor Deus para a sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e horário das lives das igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abre o perfil clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E lembre-se de conferir todas as mais de 100 denúncias apresentadas nos canais, incluindo as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas valem desde 12 milhões até 200 milhões de reais, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um dos nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, seu município, seu estado ou país, basta estar em contato conosco no privado, através de uma das redes sociais, e a nossa produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando as suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros têm acesso ao comer, ao beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, e oportunidades e recursos para fazer a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que seja 100%, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui do Brasil, vocês também de Portugal, Moçambique, Angola, Chile, França, Espanha, Alemanha, e todos que acompanham nossas lives, que nós ainda não sabemos, de segunda a sexta, de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém.